Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Então é um momento especial, né? Você pode acessar aí, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórter Paulo Maciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Se digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel também chega às minhas redes digitais. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 9 de outubro de 2025, quinta-feira, 27ª semana do tempo comum da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme esse lenço que eu estou usando aqui para simbolizar. E no rito temos missa à escolha, podendo ser em memória aos santos Dionísio, bispo, e companheiros, que foram mártires. Aí a memória facultativa é com a cor vermelha. Ou então a missa pode ser também em memória de São João Leonardi ou Leonardo. Presbítero, memória facultativa, neste caso a cor é branca. A primeira leitura é a leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 13 ao 20. Vossas palavras são duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntais: que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo: é coisa inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos em observar os seus preceitos e em levar uma vida severa na presença do Senhor dos Exércitos? Portanto, hoje os felizardos são soberbos, pois consolidaram-se praticando o mal e mesmo provocando a Deus estão impunes. Vieram, entretanto, a falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e tem seu nome no pensamento. Serão para mim o tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia que eu me reservar. Hei de favorecê-los como o pai ao filho que o serve. De novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o salmo responsorial. Salmo de resposta é o salmo número 1. Salmo 1, versículos do 1 ao 2, 3º, 4º, 6º, refrão. Salmo 39, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos: é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento.
pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos: é feliz quem a Deus se confia. Agora vamos ao Evangelho. Vamos primeiro aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 5º ao 13. Vamos à aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos rezar uma oração forte, porque o diabo está atentando aqui. Há poucos dias o diabo entrou aqui nas minhas redes com o número 66666, me atrapalhou a transmissão da palavra de Deus. Show, diabo! Vamos com uma oração que é um pequeno exorcismo de São Bento, oração forte. A cruz sagrada de Jesus seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada seja minha luz. Vamos saber um pouco mais sobre o Evangelho. Olha, o Senhor nos ensinou a rezar o Pai Nosso e a ser perseverantes e cheios de confiança em Deus Pai. Deus está sempre pronto para vir ao nosso encontro com seu amor em nossas necessidades. É o que nos lembra Jesus. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Sim, o Pai nos ama e não se esquece de nos amar. Temos mais um pedaço aqui da reflexão no livro Deus Conosco. Um amigo não deixa de atender ao amigo. E um pai sempre faz o que é melhor para o filho. Por isso, diz Jesus, devemos com confiança pedir a Deus tudo que é necessário para a nossa felicidade. Devemos insistir em nosso pedido sem desanimar, pois é assim que mostramos saber de nossa precisão. Nosso pedido será sempre atendido de um jeito ou de outro, porque Deus sempre nos dá o que é melhor para nós, sempre nos dá o que nos é essencial. Confiemos mais plenamente no Senhor. Vamos a outra reflexão que está
no livro Dia a Dia com o Evangelho. Lucas, capítulo 11, versículos do 5º ao 13. A reflexão aqui é a seguinte: Jesus mostra a eficácia da oração persistente. A pessoa deve tomar a iniciativa certa de uma coisa. Quem pede, confessa-se necessitado. Quem insiste, não procura outro remédio e bate à porta de quem inspira confiança. Quem insiste, não procura outro remédio e bate à porta de quem inspira confiança. Jesus sabe que é costume os pais atenderem aos pedidos dos filhos. Com maior razão, o Pai Celeste socorrerá os que a ele recorrerem e serão atendidos, principalmente se pedirem o Espírito Santo. E por quê? O apóstolo São Paulo nos dá uma dica. Nem sabemos o que convém pedir. É o próprio Espírito que intercede com insistência por nós, com gemidos que não se exprimem. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda a solicitar a Deus somente aquilo que será benéfico para nós e para o reino de Deus. É que nós, muitas vezes, somos movidos pelo egoísmo e ignoramos as necessidades em geral dos nossos irmãos. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, Lucas capítulo 11, versículos do 5º ao 13. Está no livro Palavra e Vida, a seguinte reflexão: o Senhor perdoa-me que te diga que minha experiência não é como a que é descrita neste evangelho. Na maioria das vezes que te pedi algo, não recebi. Também reconheço que, às vezes, pedi coisas, pedi bens, não vejo que tenho 2 mãos e um coração capaz de amar e um pouco de sentido comum, e que tudo isso me deste sem que eu te tenha pedido, e até agora estão me servindo para trabalhar. Bem, vamos corrigir isso aqui. Vejo que tenho 2 mãos e um coração capaz de amar e um pouco de sentido comum, e que tudo isso me deste sem que eu tenha pedido, e até agora estão me servindo para trabalhar. Agora ficou certa. Pena que às vezes tenham me servido também para causar dano e para fechar minha porta. Mas isso não é culpa tua. Me dá, Senhor, um coração aberto e mãos generosas. Agora nós vamos saber dos santos do dia, porque os santos são pessoas que fizeram bem, seguiram Jesus. São João Leonardo ou Leonardi morreu em 1609. Ele é santo do dia 9 de outubro. Foi presbítero, sinônimo de padre. Foi fundador dos clérigos da Mãe de Deus em 1574 e da Congregação da Doutrina Cristã para catequizar a juventude e premunir os adultos contra os erros da reforma. Amigo íntimo de São Felipe Neri, fundou em Roma uma escola para formar missionários. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, Leonardo nasceu na Toscana em 1541. Esse cristão, esse que seguiu a Jesus Cristo, que está aqui comigo na imagem, Jesus Cristo, que sempre está conosco, os santos sempre seguiram Jesus Cristo, levou uma vida normal de leigo, trabalhando no ramo farmacêutico com o pai até os 26 anos de idade, quando ele morreu, o pai. Tendo participado do trabalho junto com os pobres, com os padres colombinos, decidiu entregar sua vida ao seguimento de Cristo, mesmo sabendo das dificuldades por ser adulto. Leonardo não se intimidou, então, nessa entrega. Enfrentou os estudos desde o começo,
do princípio mais elementar, aprendeu latim, em seguida aplicou-se no estudo da filosofia e teologia. 4 anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicando-se à catequese das crianças, implantou, junto com alguns religiosos, uma educação totalmente voltada para os princípios cristãos, nascendo, em 1574, a Congregação da Doutrina Cristã. Hoje, clérigos regulares da Mãe de Deus, também conhecidos como padres leonardinos. Em 1584, resolveu fazer uma peregrinação à França, ao santuário de Nossa Senhora de Loreto. Leonardo, que tinha conquistado a confiança do Papa Clemente VIII, foi enviado por este para realizar diversas missões em seu nome, restaurando a disciplina religiosa em várias ordens, conventos e congregações. Era um tempo de decadência de costumes, e seu trabalho entusiasmado e atraente trouxe de volta os velhos princípios do verdadeiro cristianismo que se haviam perdido no dia a dia de muitos integrantes da igreja. Preocupado em assegurar um futuro de fé às crianças pagãs, fundou, em parceria com João Batista Vives, um colégio para jovens sacerdotes que se espalhariam pelo mundo como missionários, pregando o catolicismo entre os infiéis e cuidando das vítimas das epidemias. Portanto, João Leonardo foi o precursor do colégio urbano dos missionários da Propaganda Fidei, ou Obra da Propaganda da Fé, fundado em 1627 em Roma, atuante até nossos dias, principalmente na esfera da Santa Sé. E também dos missionários exteriores de Paris, fundado em 1663, influenciado pelo Concílio de Trento, ao lado de grandes religiosos da época, como os depois santos Filipe Neri, José Calazans e Camilo de Leles. João Leonardo travou uma grande luta pela reforma eclesiástica da Itália, o que o fez tornar-se também um dos grandes do seu tempo. Radicado em Roma, ele morreu no dia 8 de outubro de 1609. Seu corpo se encontra na cripta da igreja Santa Maria, em Campitelli, e foi beatificado em 1861. Foi o Papa Pio XI que o beatificou. Na época ele declarou santo São João Leonardo. Aliás, deixa eu ver direitinho aqui como foi. Beatificado em 1861, o Papa Pio XI o declarou santo em 1938, cuja festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. Então, a comemoração ocorre em 9 de outubro. 9 de outubro, conforme estamos fazendo aqui. Santo do dia 9 de outubro, São Dionísio ou Dinis, bispo e companheiros mártires, morreram no ano 250. São Dionísio foi bispo de Paris, decapitado junto com o sacerdote rústico e o diácono Eleutério, na colina de Montmartre, nos arredores da cidade. De acordo com o site da comunidade Canção Nova, São Dionísio, de origem italiana, era um jovem missionário enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar a antiga Gália, Gália do Norte, em meados do ano 250, portanto, no século III. Então, é mais ou menos esta é a história do santo São Dionísio. O início da história. Este é o início da história. Bem,
Ele fundou a primeira comunidade católica em Lutécia, atual Paris, sendo eleito seu primeiro bispo. É popularmente conhecido como São Denis de Paris. O sucesso de sua missão, porém, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia os cristãos. Os gauleses acusaram-no de bruxaria e também de práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Denis não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Jesus Cristo, Denis preferiu a morte. Em Paris, sofreu martírio, sendo decapitado no local hoje conhecido como Montmartre, isto é, Colina do Mártir. Foi venerado como o único padroeiro da França durante muito tempo, e segue sendo aclamado pela mais antiga tradição cristã francesa, que o venera como um mártir cefalóforo. O que é um mártir cefalóforo? É carregador de cabeça. Esse nome se dá por causa do extraordinário acontecimento após sua decapitação. A tradição conta que ele se levantou, tomou sua cabeça nas mãos e saiu em direção a Montmartre, onde foi enterrado. Os corpos de seus companheiros que haviam sido atirados no rio Sena foram resgatados e enterrados junto ao companheiro bispo. Sobre o túmulo em Montmartre, mais tarde foi edificada uma basílica, junto à qual, no ano 630, o rei Dagobert fundou uma abadia, a Abadia de Saint-Denis, em Paris. Tornou-se tradicionalmente o local onde todos os reis da França do século X ao XVIII foram enterrados. Além disso, muitas rainhas escolheram ser coroadas nessa abadia. No período medieval, a igreja estava aliada com os francos e por isso seus reis e rainhas buscavam lugares sagrados para serem enterrados ou coroados. Queriam encontrar na intercessão do santo padroeiro da França uma segurança para seu posto, patrocínio espiritual e também honraria sagrada. Hoje, o apóstolo da Gália é invocado pelo povo cristão contra dores de cabeça e possessões demoníacas, além de ser homenageado como um dos primeiros pais da França. São Dionísio ou São Denis e seus companheiros demonstraram a fidelidade a Cristo por meio do martírio, bem como esse espírito evangelizador que é capaz de desbravar e instalar a religião cristã em novos lugares. Os trabalhos realizados naquele país geram frutos para gerações futuras, deixando um testemunho para toda a França. Santo do dia 9 de outubro, Santo Abraão, patriarca. Atendendo ao chamado de Deus, Abraão partiu de Ur dos caldeus em busca da terra que o Senhor lhe prometeu. Santo Abraão, rogai por mim, rogai por nós. Um dia quero estar junto de ti na eternidade. Santa do dia 9 de outubro, Santa Públia, do século IV, quando faleceu. Foi uma piedosa viúva de Antioquia. Ela se fez monja. Foi esbofeteada por ordem de Juliano o Apóstata, por cantar salmos que condenavam a idolatria. Santo do dia 9 de outubro, São Gisleno, monge do século VII. Foi um eremita do bosque de Hainaut, na Bélgica. Fundou ali mesmo o mosteiro em honra a São Pedro e São Paulo, dando origem à cidade de Saint-Ghislain. Santo do dia 9 de outubro é São Deusdedit. Morreu mais ou menos no ano 834. Foi um abade do mosteiro beneditino de Monte Cassino, na Itália. Foi encarcerado por ordem do tirano Sicardo. Morreu em decorrência da fome e outras privações. Santo do dia 9 de outubro, São Gunteiro, eremita, morreu em 1045. Abandonando os bens terrenos, abraçou a vida monástica na ordem beneditina.
Gonteiro, após alguns anos, optou pela vida eremítica, retirando-se nos bosques da Baviera e Boêmia, região da Alemanha. Santo do dia 9 de outubro, São Luís Beltrán, foi presbítero, ou seja, padre, morreu em 1581. Luís Beltrán foi dominicano espanhol, pregou o evangelho aos indígenas na América Meridional e os defendeu contra os abusos dos colonizadores. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, nosso Criador. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus Cristo. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e crê em Jesus como Deus, o que ele é, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, o Redentor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso santificador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Que Deus abençoe a todos.